Eu me chamo Lana, tenho 27 anos de idade e até 2 meses atrás eu era garota de programa. E eu iniciei nessa vida muito nova, com meus 19 anos, influenciada a maior parte por amizade, pessoas erradas, e eu me mantive nessa vida por muitos anos. Só que quando eu conheci o Luan, eu entendi que certas coisas não valem a pena na vida. Ele foi o primeiro homem pelo qual fez meu coração bater mais forte. Foi o primeiro homem que, mesmo sem saber da minha realidade, eu me senti obrigada a sair dessa vida o mais rápido possível, porque eu comecei a sonhar. Eu comecei a ter sonhos que eu nunca tinha tido. Eu pensei em um relacionamento sério, eu pensei em construir uma família, e foi através do Luan que tudo isso nasceu em mim. Só que o Luan, por mais que ele dissesse que me amava muito, por mais que a gente tivesse se conectado de uma maneira tão forte, tivesse iniciado um romance, um namoro, quando eu contei a verdade para ele sobre a minha história, sobre o meu emprego, o Luan, ele simplesmente ele me enxotou da vida dele, sem nem ao menos tentar, sem nem ao menos me dar a oportunidade para eu mostrar para ele que eu sou uma pessoa melhor, que eu posso ser a mulher da vida dele, que eu posso ser sim uma esposa, uma mãe. Ele não quis saber. Ele simplesmente me expulsou, acabou tudo, e isso me fez muito mal. Eu estou sofrendo muito. Eu estou sofrendo muito até hoje. E no fundo, eu acho que ele foi injusto comigo, sim. Eu acho que nessa vida a gente precisa dar oportunidade às pessoas, porque as pessoas mudam, as pessoas melhoram. E se ele dizia tanto que me amava, como é que de repente, por ele saber a verdade, esse amor simplesmente vai pelo ralo? Eu não consigo entender. Eu e Luan, a gente se conheceu em um dia bem aleatório. Ele trabalha como motorista de carro particular, motorista de Uber, e eu pedi uma corrida. E nessa corrida, quem era o motorista? O Luan. E assim a gente se conheceu. Ele foi muito educado comigo, muito gentil. A gente se olhou de uma forma tão profunda que eu nunca tinha encarado alguém daquela forma. Meu coração bateu mais forte e não era uma atração física. Eu sei separar muito bem as coisas. Foi um sentimento de verdade diferente. A gente passou a viagem toda conversando e no final a gente trocou o telefone. E foi assim que a gente começou. Foi assim que começamos o nosso romance, o nosso namoro. Só que o meu pior erro nessa situação foi que eu não contei para Luan com o que eu trabalhava, como eu ganhava vida, como eu me sustentava. Eu fazia parte de um grupo de GPs. Existe uma agência, no qual não vou citar nomes, agência essa que só nos envia para acompanhar pessoas que tenham uma condição financeira muito boa. Muitas vezes a gente faz o programa em si, conclui o ato, e muitas vezes a gente apenas acompanha a eventos, a jantares, sempre muito arrumadas, sempre bem dentro de um perfil de uma mulher de elite, vamos se dizer, né? Uma mulher, uma dama de elite. E durante todo esse tempo, eu já me relacionei com muitas pessoas. Claro, a maioria dessas pessoas, clientes. Só que eu sempre consegui separar muito bem o profissional do sentimental. Esse tempo todo, eu nunca me apaixonei por nenhum cliente. Já vi sim histórias de colegas minhas que muitas vezes até se apaixonou e casou. Tem uma que casou com um cliente. Só que eu sempre fui muito profissional. Eu nunca quis misturar essas coisas. Eu acho que, sei lá, dá merda, dá errado. E em meio a tudo isso, eu nunca consegui me relacionar com alguém fora do trabalho. Porque eu nunca consegui expor para ninguém com o que eu trabalhava. Eu não tinha essa coragem. Eu lembro que uma amiga nossa, que fazia parte do nosso grupo, ela começou a conhecer um carinha fora do trabalho. E quando ela contou para esse cara com que ela trabalhava, o cara só faltou espancar ela. Foi terrível. E naquele dia eu entendi que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu escolhia ter uma vida normal, me relacionar com pessoas, namorar, ou eu trabalhava. Trabalhava nesse meio.
Não tinha como conciliar as duas coisas. Eu entendi que não tinha como conciliar. E de repente, eu conheci o Luan, como eu já contei, pedindo uma corrida de Uber, assim, coisa bem aleatória, bem coisa do destino. Trocamos telefone e começamos a conversar muito pelo WhatsApp. Muito mesmo. O Luan tem 30 anos e eu com 27. O Luan solteiro, ele tem um filho pequeno, um filho de quase 5 anos. Só que o filho dele nem mora aqui, mora com a mãe no interior. E ele trabalha muito aqui, né, fazendo corridas. Além disso, ele também trabalha em eventos, como barman, essas coisas, garçom. Ele corre muito atrás, ele é um cara muito objetivo. Quando eu me deparei com o Luan, eu senti algo diferente. Eu senti meu coração bater mais forte. E naquele momento eu pensei, poxa, será que não é a hora de eu tentar, de eu me permitir conhecer alguém, me relacionar com alguém que não envolva dinheiro? E para mim o Luan era a pessoa certa. Só que eu não contei para Luan o que eu fazia. Eu não contei para Luan como eu ganhava meu dinheiro, como eu ganhava a vida. Eu pensei assim, antes de eu contar, eu quero que ele me conheça. Eu preciso ter a oportunidade de mostrar para ele quem eu sou. Porque é muito difícil. É muito, praticamente impossível. Qualquer homem conhecer uma mulher e de cara essa mulher falar que trabalha como garota de programa e esse cara sendo um cara direito, sendo um cara do bem, simplesmente aceitar, sem conhecer essa mulher. Eu sempre tive isso em minha mente. E eu pensei, eu sei que eu vou estar escondendo isso dele, mas será por pouco tempo. Quando eu sentir que ele realmente gosta de mim, que ele quer algo sério, e eu também comprovar para mim mesma que ele é a pessoa certa, eu já vou ter saído dessa vida, eu vou pedir demissão lá da agência, porque eu quero recomeçar a minha vida de maneira diferente, e eu vou poder ser uma pessoa que o Luan mereça. Eu planejei dessa forma, e assim eu fiz. Saímos das conversas do WhatsApp para encontros cara a cara. Nosso primeiro encontro foi magnífico. Luan chegou lá com um buquê de flores para mim, com caixa de bombom. Eu nunca tinha sido tratada assim por homem nenhum. Nenhum, gente. Eu entrei na vida essa vida errada, com 19 anos. Eu nunca tinha namorado sério com ninguém. Vim do interior, passava necessidades e caí de paraquedas nessa vida. Tive a oportunidade sim de sair, sou bem sincera. Mas o comodismo não me permitiu. As influências, as amizades, eu fui ficando acomodada demais. Só que eu me determinei a mudar, a sair dessa vida quando eu conheci o Luan. O Luan, indiretamente, ele foi o meu impulso. Ele foi o meu anjo da guarda. E a gente foi se conhecendo cada dia mais. A gente foi saindo muito. A gente foi se envolvendo. Até que pela primeira vez tivemos nosso momento, nossa noite de amor. E eu pensava, nossa, quanto tempo que eu não consigo me deitar com um homem com sentimento que não envolva dinheiro, que não envolva uma troca. E sim afeto, carinho. Porque é o que eu sentia da parte do Luan. E era o que eu sentia também por ele. Fomos ficando e fomos pensando no futuro. E o Luan me pediu em namoro. E foi o dia mais feliz da minha vida. E a gente começou a namorar. E em meio a isso, eu dizia pro Luan que eu trabalhava com eventos, trabalhava em casas de festas, na parte do bar. Tudo muito familiar o que eu fazia, mas de certa forma também muito diferente. Porque eu nunca contei para ele que eu me deitava com homens por troca de dinheiro. E ele sempre acreditou em mim. Muitas vezes eu chegava em casa de madrugada e ele ali esperando para falar comigo, achando que eu estava em alguma festa, algum evento para ganhar o pão de cada dia e eu estava me deitando com outros homens, sem contar nada para ele. E isso foi me fazendo muito mal, isso foi me deixando péssima. E eu, por um lado, desejava muito contar tudo pro Luan logo, mas por outro lado, eu achava que não adiantava eu contar para ele uma coisa que eu ainda estivesse fazendo. Eu queria já sair disso tudo, contar que eu fazia até tempo atrás e não faço mais.
Eu achava que dessa forma seria mais fácil, seria mais aceitável. Eu me planejei sair da agência, falei lá com meus chefes, por mais que eles lutassem contra, eles nunca queriam que nenhuma menina saísse. Eles sempre colocavam, né? Tanto que a gente tinha contratos assinados. Mas o meu contrato já estava praticamente no último mês para renovar. Então eu calculei que eu ia concluir esse mês e eu não ia renovar o contrato. Não tinha nenhuma grana guardada, nada assim demais. Mas eu imaginei que o pouco valor que eu tinha, eu conseguiria, quando nada, manter o meu aluguel por uns 2 meses. Em meio a tudo isso, eu consegui um emprego. Um emprego de carteira assinada, um emprego que eu não precisasse esconder de ninguém, que eu não tivesse vergonha de expor. Qualquer emprego seria mais honesto do que essa vida que eu estava levando. Assim eu planejei, assim eu fiz. Comuniquei à empresa, estava no meu último mês de trabalho, concluí esse último mês. E durante todo esse tempo eu conciliando muito bem o meu relacionamento com o meu trabalho. Tudo isso do Luan me fazia muito mal, só que era para um bem maior. Eu pensava que era para um bem maior. E uma das coisas que eu mais me iludia era, quando ele souber que eu fiz tudo isso por ele, porque ele me motivou a isso, ele me deu força para isso, ele vai ficar muito orgulhoso. Eu estava bem iludida, eu estava, sei lá, eu não sei nem na verdade o que é que eu queria, o que é que eu pensava, porque parecia até que eu não estava escondendo nada dele. Depois de um mês que eu consegui finalmente sair desse emprego, sair dessa vida, eu busquei outros empregos e consegui uma vaga em uma padaria para trabalhar na recepção dessa padaria, no caixa dessa padaria. E o Luan, ele estranhou por que de repente eu saí do meu emprego para trabalhar em uma padaria, para ganhar tão pouco. Só que ele não sabia que era um dinheiro honesto. E eu relutei muito, muito mesmo, a contar a verdade para o Luan. Eu não me sentia preparada, eu sentia medo, eu estava insegura e eu estava amando já o Luan. O Luan, ele era um homem que eu sempre idealizei nos meus sonhos. Eu imaginava que uma pessoa como o Luan não existiria. Ele era um amigo além de tudo, ele era uma pessoa companheira, uma pessoa que só ajudava a somar. E o mais incrível de tudo é que o Luan, ele fazia planos de vida para nós, para gente. Até falar em filhos, em ter outro filho agora comigo, o Luan falava. E aquilo de um lado me deixava muito feliz, muito contente. Eu queria sair dessa vida, eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria ser uma mãe de família. Só que por outro lado, eu tinha muito medo. Qual seria a decepção que eu iria causar? Será que ele ia me compreender? Será que ele iria ficar feliz? Só que a mentira é uma das piores coisas que podem existir na nossa vida. Ela vai corroendo a gente por dentro. E como olhar para alguém que você ama, alguém que te faz tão bem, e ter a noção de que você esconde uma coisa tão séria e conseguir levar a vida dessa forma? Como? Porque eu não conseguia. Aquilo estava me matando, me fazendo mal. Até que chegou o dia que eu falei, não, eu tenho que contar pro Luan. Se a gente vai seguir uma vida juntos, se a gente tem planos, eu tenho que contar a verdade para ele. Falei com o Luan que precisaria conversar, chamei ele e abri o jogo. Eu tinha medo de, sei lá, alguma das minhas amigas aparecesse de repente e falasse demais, algum cliente eu me deparasse na rua com o Luan no lado. Eu tinha tanto medo, gente, tantas possibilidades. Eu só não conseguia esconder isso mais dele. Nunca foi o meu objetivo esconder isso dele. Eu tinha só me organizado de uma maneira que fosse talvez mais fácil, mas eu não queria esconder isso dele para sempre. Chamei o Luan pra gente sair, pra gente comer fora. Comemos, se divertimos. E depois a gente foi caminhando até a orla aqui da nossa cidade. Eu lembro que nós sentamos em um passeio. O céu estava bem estrelado, com aquela lua muito bonita. E eu primeiro me declarei para ele. Falei todos os meus sentimentos, falei tudo que passava no meu coração. Perguntei para ele se eu era realmente a mulher que ele queria seguir a vida,
já que ele tinha passado por tantas decepções no passado, teve muitos traumas com a ex-mulher, a mãe do filho dele. Enfim, ele disse pra mim que eu era a mulher ideal, e ele deixou claro pra mim que ele me amava. E eu disse pra ele que era muito bom ouvir aquilo tudo, porque eu tinha algo muito importante pra contar pra ele. Algo que estava me matando, mas que ele pudesse me perdoar, porque a forma que eu agi foi tudo em prol do nosso relacionamento, do nosso sentimento. E quando eu contei pra ele que no dia que nós nos conhecemos, eu trabalhava fazendo programas e que no início que nós estávamos flertando, ficando, eu estava manipulando tudo a fim de conseguir sair dessa vida e só depois contar tudo pra ele. Quando eu falei tudo isso pra ele, eu vi na minha frente um homem que não era o Luan. O Luan, ele se transformou. O Luan, ele foi horrível comigo. O Luan, ele me falou tantas palavras baixas, me xingou de tantos nomes. Disse que eu era um monstro, de colocar ele em um relacionamento onde eu era uma garota de programa. Como eu consegui fazer aquilo? Por quê? E eu perguntei pra ele, se eu tivesse contado pra você lá no Uber naquele dia, que eu trabalhava com isso, você teria se permitido ao menos dar o seu número pra mim? E ele disse, claro que não. Eu lá sou homem de me envolver com vagaba. Eu lá sou homem de me deitar com mulher que se deita com vários outros homens em troca de dinheiro. Isso é nojento. Isso é imundo. Será que você me passou alguma doença? E eu me senti assim tão destruída. Eu me senti tão humilhada. Eu me senti tão devastada. Que a vontade que eu tinha era pular dentro do mar e deixar o mar me levar. O Luan, ele só faltou me agredir fisicamente. O Luan, ele foi, ao mesmo tempo, uma grande decepção na minha vida. Por mais que eu tivesse mentido pra ele, eu sei que eu menti. A reação dele, ao meu ver, extrapolou demais. Extrapolou ao nível máximo. Nenhuma mulher, nem mesmo uma garota de programa, merece ser tratada da forma que ele me tratou. E ele chegou pra mim e disse que era pra eu esquecer ele, que era pra fingir que eu tinha conhecido ele. E que eu nunca mais fizesse isso com homem algum. E mesmo dizendo pra ele que eu não estava mais nessa vida, que eu já tinha saído, que eu tinha feito isso por ele, ele disse que isso não mudava nada. Que uma vez garota de programa, sempre garota de programa. Essa foi a frase que ele me falou. Me deu as costas e saiu. E me deixou ali na orla, em prantos, chorando, totalmente humilhada, sem chão. E depois daquele dia, eu avaliei. Será que vale a pena? Será que valeu a pena eu ter saído dessa vida? Será que ele era essa pessoa mesmo que eu imaginei, que eu idealizei? Ou eu só estava construindo na minha cabeça um homem inexistente? Eu fantasiei tudo. Eu fiquei com muitas dúvidas. E eu digo pra vocês, a maior delas foi: volto ou não volto pra minha vida? Já que, pela forma que o Luan agiu comigo, nenhum homem vai me aceitar, nenhum homem vai me valorizar, nenhum homem vai compreender essa minha história, o meu passado. Por mais que eu esteja arrependida, por mais que eu tente ser uma pessoa melhor, parece que nenhum deles vão aceitar isso. Será que vai ser como o Luan mesmo falou? Uma vez garota de programa, sempre garota de programa? E eu, de verdade, eu pensei muito em voltar para a agência. Eu avaliei muito. A primeira coisa que eu fiz foi deixar o emprego na padaria. Não consegui nem ir trabalhar no dia seguinte, abandonei. E eu pensei, o dinheiro vai acabar. Como é que eu vou me manter nesse aluguel? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Fiquei dias refletindo sobre isso, fiquei dias mal, fiquei dias chorando muito. Ainda procurei o Luan. Ele havia me bloqueado em todas as redes sociais. Meu telefone nem conseguia mais ligar para ele porque ele bloqueou tudo. E eu desisti de
insistir em relação ao Luan. E eu também desisti dessa ideia de voltar para essa oportunidade que era a vida de ilusão de ser uma GP. Eu entendi que talvez o Luan não fosse para ser mesmo. O Luan, ele entrou na minha vida talvez como um anjo mesmo. Uma pessoa que conseguiu indiretamente me motivar a sair dessa realidade. Alguém que me impulsionou a ter coragem de sair dessa vida, porque era algo que eu vinha empurrando há muito tempo. E eu entendi que não era a única saída voltar a ser uma GP, continuar sendo a GP. Eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas uma coisa honesta. Eu pensei em mim, pensei no meu corpo, pensei na minha mente. E eu decidi que eu não ia mais ficar atrás de relacionamento, pensando em casamento, em filhos. Eu, antes de tudo, eu precisaria recomeçar a minha vida. Eu precisaria me renovar, ser uma nova pessoa, ser uma nova mulher. E eu acho que eu fiz a melhor escolha. Eu não voltei a ser garota de programa, procurei um outro emprego, comecei a trabalhar em uma clínica, como recepcionista em uma clínica odontológica. Eu fiz de conta que esse passado nunca existiu para mim. Eu coloquei todo esse meu passado dentro de um baú, não contei sobre isso mais para ninguém. E eu decidi que a única forma que eu tenho de levar a vida à frente é fazendo certo a partir de hoje, mas sem tocar nesse assunto do passado. Eu não toco mais. Eu não toco mais esse assunto para ninguém. Se eu conhecer alguém hoje, algum outro homem, eu vou conhecer eu hoje, essa nova versão. Sendo na recepção de uma clínica, seja vendendo geladinho na praia, seja qualquer coisa. E essa pessoa vai me ter a partir desse momento. Eu não vou mais estragar qualquer relacionamento, espantar qualquer pessoa da minha vida, trazendo à tona um assunto que para mim já morreu. Uma história que não existe mais. E eu quero saber de vocês. Essa decisão que eu tomei para minha vida, vocês acham que é a mais correta? Vocês acham que eu posso sim levar à frente hoje, conhecer outras pessoas e não tocar mais nesse assunto do que eu fazia lá atrás, já que hoje eu não sou mais uma GP? Ou vocês acham que qualquer pessoa que eu venha conhecer hoje, eu tenho que falar sobre essa parte terrível do meu passado? Mesmo tendo noção de que a maioria dos caras, se eu contar isso, eles vão simplesmente me tratar como o Luan tratou. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pelo envio da sua história, muito obrigada pelo seu desabafo, por você abrir o seu coração aqui pra gente. Eu desejo de coração que você já tenha parado um pouquinho, se perdoado por tudo que você fez lá atrás, tenha pedido perdão a Deus também, e que a partir do momento que você pede perdão a Deus e você se arrepende de todos os seus atos e age diferente, Deus perdoa. Feito isso, que você passe a levar uma nova vida, que você escreva uma nova história e que você se permita ser feliz. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história de vida da nossa amiga de hoje? O que é que vocês acham do questionamento que ela deixou no final? Não respondi porque eu vou deixar totalmente para vocês e vou amar ler aqui, eu tenho certeza que vai ajudar demais a nossa amiga, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, da minha interpretação. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau!